Sabe, a melhor decisão que nós podemos tomar na nossa vida é colocar Deus no centro dela. É a melhor decisão que você e eu podemos tomar nesta vida. Esse é o passo essencial para nós vivermos ao máximo o nosso potencial. Diga a alguém que está aí ao seu lado: tu tens sementes de grandeza dentro de ti. Tu tens potencial dentro de ti. Você crê nisso? Acreditou quando ele lhe disse? Ele estava com um ar convencido ou não? Então diga assim comigo ainda mais: eu tenho sementes de grandeza colocadas por Deus dentro de mim. Amém? E sabe, a única forma de nós desenvolvermos essas sementes de grandeza que Deus colocou dentro de nós é mantendo-nos conectados com Ele. É manter-nos ligados a Ele. Para que você possa experimentar uma vida extraordinária todos os dias, precisa de crescer na sua relação com Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 15 e versículo 1. E nós logo ali podemos ver o que é que Jesus nos ensina sobre esta conexão que nós precisamos de ter com Deus. João 15, 1 até ao versículo 8. E diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Jesus lhe está a falar. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará, e o escolhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O que é que nós vemos aqui através deste ensinamento de Jesus? Que nós precisamos estar ligados à videira para dar fruto. Amém? Então, a única forma de você e eu nesta terra darmos fruto na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, é ligados a Deus. É conectados com Deus. Porque se não estamos ligados à fonte, se não estamos ligados à videira, nós vamos ser uma vara seca, que não vai dar fruto. Quantos aqui dizem: eu quero dar fruto na minha vida? Em todas as áreas da minha vida. Então eu preciso estar ligado a Deus. Amém? Esta passagem mostra-nos que a vida com Deus é como uma árvore e os seus ramos. Quando um ramo está conectado à árvore, recebe nutrição e vida. É capaz de produzir fruto. Igualmente, nós temos que permanecer conectados com Deus para que possamos receber força e ser capazes de alcançar tudo o que Ele tem para nós. Então, se eu quero alcançar aquilo que Deus designou para mim, se eu quero dar fruto, eu preciso manter-me conectado com... Ajude-me, irmão, manter-me conectado com... Então, quer dizer-lhe isto: Deus não espera de mim e de si perfeição. Porque Ele sabe que nós não somos perfeitos, verdade? Mas quer que nós continuemos a avançar na nossa relação com Ele. Ele quer mostrar-nos a sua bondade e ser parte da nossa vida diária. Deus não está metido numa caixa. Deus não está só aqui na igreja. Deus não está só num momento, só num lugar. Deus quer viver connosco todos os dias. Deus quer fazer parte da sua e da minha vida todos os dias. Diga comigo: vida diária. Lembre-se que Deus colocou então dentro de si sementes de grandeza que estão a ponto de brotar. E Ele quer dar-lhe uma visão fresca e nova para a sua vida e enchê-lo com bênçãos e favor divino de uma forma extraordinária. Mas sabe uma coisa? Tudo depende da sua resposta para com Ele. Se Deus quer abençoá-lo, sim. Se Deus quer dar-lhe mais para a sua vida, sim. Se Deus quer curá-lo, sim, Deus quer. Mas tudo depende da nossa resposta a Ele. Eu quero perguntar hoje: quantos querem responder a Deus?
Quantos querem se manter conectados com Ele? Quantos reconhecem hoje que sem Ele, disse Jesus, sem mim nada podereis fazer? Diga assim: sem Jesus eu não posso fazer nada. Isso custa-nos um bocadinho ao nosso ego. Pensamos, então eu sem Jesus não posso fazer nada. É mesmo isso, foi Jesus que disse: sem mim nada podereis fazer. Precisamos de Jesus. Então hoje vamos falar então de 7 chaves para que nós nos mantenhamos conectados com Ele e que nos levarão a uma vida e a um nível completamente novo para que Deus possa fazer novas todas as coisas na nossa vida. Quantos querem receber? Então a primeira chave, vamos ver, é sempre procure e espere ver e experimentar a bondade de Deus. A primeira chave é sempre procure e espere ver e experimentar a bondade de Deus. Sabe, Deus irradia bondade. Da mesma forma que o sol irradia a luz, Deus irradia bondade. Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. Ele é bom sempre. Ele é bom mesmo quando as suas circunstâncias não são boas. Eu não estou a ouvir nada, irmãos, mas eu quero dizer de novo, repetir e dizer-vos: Deus é bom. Alguém pode dizer a alguém que está ao seu lado: Deus é bom. Ainda no momento mais drástico da tua vida, isso é a tua vida. Porque Ele permanece bom. Ele permanece bom. Sabe, não se trata do que Ele faz. Trata-se de quem Ele é. E Ele é bom. A própria natureza de Deus é boa e nós precisamos de reconhecer a bondade de Deus. Tiago 1,17. Tiago 1,17 diz: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto. Tudo o que é bom vem de Deus. Tudo o que é bom vem de Deus, porque Ele é bom. Sabe, muitas vezes Deus está a trabalhar na nossa vida, Deus está a proteger-nos, Deus está a curar-nos, Deus está a abrir caminhos na nossa vida, mas nós não reconhecemos a sua bondade. Nós não estamos a ver que é a bondade de Deus para connosco. Sabe, não dê as coisas por garantidas. Às vezes nós pensamos que é coincidência, às vezes atribui-se à sorte. E dizemos: eu tive um bom dia de trabalho porque eu sou bom naquilo que eu faço. Ou podemos dizer: eu arranjei trabalho porque eu tenho um bom currículo, eu sou bom naquilo que eu faço, eu sou mesmo bom. Eu estudei, por isso eu mereço. Dizemos tantas coisas baseadas em nós mesmos, mas sabe uma coisa? Em tudo devemos ver a bondade de Deus. Diga outra vez comigo: Deus é bom. Devíamos estar sempre a dizer: obrigada a Deus, porque Tu és bom. Em todo o momento Tu és bom. Nas coisas pequenas e nas coisas grandes da vida, louva a Deus. Diga que Ele é bom. Sabe, você precisa de buscar e esperar continuamente a bondade de Deus. Em qualquer coisa que suceda na sua vida, seja rápido a dar graças a Deus. Seja grande, seja pequeno, dê graças a Deus. Alguém pode dizer graças a Deus? Sabe, Deus constantemente está a trabalhar, mostrando-nos a sua bondade, mas com demasiada frequência nós não vemos isso. Com demasiada frequência nós não reconhecemos isso. Sabe porquê? Porque estamos sempre à espera de coisas grandes e espetaculares. Só aí, quando eu vir uma coisa mesmo grande, é que eu vou dizer que Deus é bom. Quando eu vir mesmo um milagraço, aí é que eu digo que Ele é bom. Mas sabe, se você reconhecer Deus nas pequenas coisas, isso abre portas para a bênção de Deus na sua vida. A gratidão abre um portão para a bênção de Deus. Sabe, nós podemos cair no erro de nunca agradecer a Deus por nada, só quando realmente acontece algo bom. Ou então cair noutro erro, que é questionar: onde estavas Deus? Onde estava Deus quando algo de mal me aconteceu? Porquê? Porque não desenvolvemos um coração grato. Não desenvolvemos um coração de gratidão. Dê graças a Deus por tudo, pelas coisas grandes e pelas pequenas. E assim, quando algo menos bom aconteça, você também vai ser rápido a dizer: Deus, Tu és bom, eu confio em Ti. Deus, Tu és bom, Tu não me deixarás, Tu não me desampararás.
A nossa atitude constante deve ser de agradecimento e de ação de graças. O Salmo 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Diz: provai, experimentem e vejam que Deus é bom. E depois diz: bem-aventurado é o homem que nele confia. Você confia porque sabe que ele é bom. Você não confia numa pessoa que lhe faz mal, verdade? Você vai confiar a sua vida a alguém que lhe faz mal? Você confia em quem? Naquela pessoa que é boa para si. Eu quero dizer, Deus é bom. Deus é sempre bom. Se você vai provar que o Senhor é bom, você também precisa de ver e de reconhecer cada vez que foi protegido, cada porta que Deus abriu, cada vantagem que você obteve. Eu li a história de um homem, e que se calhar já aconteceu a alguns de nós. Um homem que ele estava num lugar muito cheio de pessoas, muitos carros, um parque de estacionamento muito grande. Ele andava às voltas para conseguir arranjar estacionamento. Até que ele não encontrava e ele disse: Deus, se tu me arranjares um lugar, eu vou à igreja todos os domingos. Diz que logo ali à frente um carro saiu e ele teve um lugar. E você diz: glória a Deus, não? Sabe o que é que ele disse? Deixa lá, Deus, já arranjei. Deixa lá, Deus, não te preocupes, já está aqui o lugar, pronto, não precisas fazer nada. Estão cá, irmãos? Às vezes nós somos assim, porque não atribuímos a Deus as coisas boas que nos sucedem. Muita gente está a atribuir à sorte, está a atribuir ao grande talento que tem, ou algo assim, à casualidade, quando não vemos que Deus, a todo o tempo, Ele é bom. Você pode aplaudir a bondade de Deus? Você pode aplaudir porque o nosso Deus é sempre bom. E não importando nada, nem como estamos, nem como não estamos, e somos nós, porque a natureza dele não muda. Às vezes você acorda bem disposto e outras vezes ninguém se pode aproximar de si. Acontece? Quem é que aqui acorda sempre bem disposto? Se aqui alguém acorda sempre bem disposto, no final vou apresentar-lhe a minha filha e você vai ensinar-lhe como é que se acorda bem disposto. Mas todos nós acordamos às vezes bem dispostos e outras vezes mal dispostos, não é? Se nós nos baseássemos em tudo na nossa vida pelas nossas emoções, era um fracasso. Porque há dias em que eu acordo a pensar que vou vencer o mundo e outros dias que fui esmagada pelo mundo. Então, se eu vou guiar a minha vida pelo aquilo que eu sinto, vai ser uma desgraça. Mas se eu sempre começo a minha vida, o meu dia, declarando: tu és sempre bom. E não importa o que suceda hoje, tu permaneces bom. Diga: Deus é bom. Então, quanto mais gratos formos a Deus, mais bondade de Deus veremos. Mais vezes nós estamos a recordar os fracassos, as derrotas, as tristezas, mas em vez disso, recorda as vitórias. As vezes que Deus o protegeu, as vezes que Deus abriu um caminho. Quando recordamos o que Deus fez por nós, sabe o que é que nós fazemos? Quando recordamos a bondade de Deus, nós provocamos que a fé se eleve no nosso coração. Cada vez que você se lembra que Deus é bom, a fé aumenta e eleva-se dentro de si. Então, primeiro, espere sempre ver a bondade de Deus. Acorde na expectativa de que vai ver a bondade de Deus. Acorde de manhã, levante-se da sua cama e diga: Deus, tu és bom todos os dias. Eu estou numa atitude de esperar e ver a tua bondade. Reconheça a bondade de Deus. Dê crédito a Deus. Não diga: ai, pronto, já não preciso de ti porque afinal eu já consegui sozinha. Eu já arranjei o lugar sozinho, já não preciso que tu faças nada. Afinal já não vou à igreja todos os domingos. Sempre agradeça a Deus pela sua bondade. Amém? Esta é a primeira chave. Segunda chave. Estamos a falar de mantermos-nos conectados com Deus. Primeira coisa é reconhecer que Ele é sempre bom. Segunda chave. Mantenha Deus em primeiro lugar na sua vida. Diga assim comigo, se você puder, erga a sua mão e diga: Deus, tu és o primeiro na minha vida.
Manter Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quando você coloca Deus em primeiro lugar e faz com que a sua maior prioridade seja agradá-lo, você pode esperar viver uma vida abençoada e plena. Quero dizer-lhe, você quer uma vida abençoada e plena? Há aqui alguém que queira? Eu quero. Uma vida abençoada e plena. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. Vamos ver Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Enquanto os irmãos procuram, podemos ler Hebreus 11, 6. Diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Galardoador significa que Ele recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Deus traz recompensa quando você busca, quando você procura conhecê-lo melhor. Sabe, o interessante deste versículo é que não diz que Deus recompensa aqueles que o encontram. Diz que Deus recompensa aqueles que o procuram. Há recompensa só pelo simples facto de você e eu decidirmos buscá-lo. Os irmãos não estão cá. Há recompensa. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus o encontra. Buscai e me encontrareis, certo? Mas Ele não diz que recompensa só aqueles que o encontram. Ele recompensa aqueles que buscam por Ele, que colocam em primeiro lugar na sua vida, que dizem: Deus, Tu és o primeiro em minha vida. O Salmo 34, 10 diz que aqueles que buscam a Jeová de nada têm falta. Compara até aos filhos dos leões. Diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Parece estranho. Como é que na selva os filhos dos leões vão sofrer fome? Porque o leão é o rei da selva. Pressupõe-se que ele traz o mantimento aos seus filhos. Mas a Bíblia diz que isso pode acontecer. Que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que o procuram, aqueles que o põem em primeiro lugar na sua vida, de nada têm falta. Quer dizer-lhe, nada lhe vai faltar. E não estou a falar só do pão da mesa ou de dinheiro. Eu estou a falar de nada. Nada na sua vida. Você de nada vai ter falta. Todas as coisas serão supridas quando colocamos Deus em primeiro lugar. Deus recompensa aqueles que o buscam. Sabe, Mateus 6,33 é aquele versículo que nós ensinamos desde sempre, não é? Quase todos nós sabemos esse versículo de cor. Mas buscai, ajudem-me lá, irmãos, mas buscai. Muito bem, diz-me: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, e nós temos uma longa lista de coisas para trás, e a palavra de Deus nos está a ensinar tudo chegará à vossa vida. Façam apenas uma coisa: coloquem Deus em primeiro lugar na vossa vida. Se eu quero manter-me conectado com Deus, eu tenho que colocar o seu reino em primeiro lugar na minha vida. Ele tem que ser uma prioridade na minha vida. Nós não devemos buscar a bênção, sabe? Nós devemos buscar aquele que abençoa. Muitas pessoas estão à procura da bênção e vêm à igreja pela bênção e oram porque querem a bênção. Mas eu quero dizer-lhe, mais importante do você receber a bênção é você conhecer o abençoador. Porque se você conhecer o abençoador, você vai receber essa bênção e a outra e a outra e a outra e nada lhe vai faltar. Todas as coisas chegarão até si, porque você conhece aquele que abençoa. Sabe, persiga Deus, corra atrás de Deus e não atrás das coisas. Quando busca a Ele, não terá que perseguir as bênçãos, mas elas virão até si. Sabe, investir com Deus é vital. Valorize buscar a Deus. Tire tempo para investir no seu bem-estar espiritual. Sabe, nós alimentamos o nosso corpo, assim, mais ou menos, com cerca de 3 boas refeições por dia, não é?
falamos do pequeno almoço, almoço e do jantar. Todos os dias o nosso corpo físico recebe alimentação, verdade? É verdade ou não? Mas às vezes alimentamos o nosso espírito uma vez por semana. E até mais a seguir ao pequeno almoço. Sim, logo pela manhã ou à tarde. Alimentamos o nosso espírito uma vez por semana. Alimentamos o nosso corpo 3 vezes ao dia. Já viu a discrepância? Sabe o que é que vai acontecer? O nosso espírito vai ficar fraco. E depois nós questionamos porque é que estamos cansados, porque é que estamos magoados, porque é que não vencemos, porque é que não temos entusiasmo, porque é que nos falta favor, porque é que nos falta a sabedoria, porque é que nos falta a criatividade, porque é que nos falta tudo isso? Porque nós precisamos de alimentar o homem espiritual como alimentamos o homem físico. E sabe, na presença de Deus, diz a Bíblia, há plenitude. Na presença de Deus, a presença de Deus é completa. Na presença de Deus há plenitude de alegria, de gozo, de vitória, de paz. É na presença de Deus que você encontra o descanso para a sua vida. Diga assim comigo, colocar Deus em primeiro lugar na minha vida é prioridade. Quantos têm como prioridade o reino de Deus? Se você ainda não tem, levanta ainda mais o seu braço pela fé e diga, eu tenho Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu quero ver esses braços no ar, bem alto. É um sinal diante de Deus, dizer, Deus, ainda que eu ainda não te tenha posto, mas eu quero colocar-te em primeiro lugar na minha vida. Tu és a minha prioridade, tu és tudo para mim, é em ti que está confiada a minha vida. Amém? Quer a terceira chave? A terceira chave é liberte-se das experiências negativas. Liberte-se das experiências negativas. Você já teve alguma experiência negativa na sua vida? Se eu lhe der 10 segundos, acho que nem é preciso tanto. Se lhe der 10 segundos, você pode pensar em uma experiência negativa na sua vida? Alguém já teve uma? Todos nós passamos por decepções, por provas, por circunstâncias más e que muitas vezes não entendemos. Você já encontrou a resposta para tudo na sua vida? Depois diga-me como é que é. Mas eu creio que não. Algumas nós até achamos que não é justo que nos tenha acontecido. Mas a única forma que nós temos de vencer na vida é libertar-nos das experiências negativas. Diga a alguém que está aí atrás de si, que é para se obrigar a mover-se um bocadinho. E diga-lhe, liberta-te. Ser livre de experiências negativas. Sabe, nós não podemos caminhar em vitória e receber tudo o que Deus tem para o nosso futuro se nós não aprendemos a soltar as experiências negativas. Quando nós nos aferramos a essas experiências, nós permanecemos em pensamentos e emoções negativas. Com isso, abrimos a porta à amargura, ao ressentimento e à autocompaixão. E isso é um veneno para a sua vida. Você quer 3 passos para envenenar, para se envenenar a si mesmo? 3 passos para se envenenar. Quer? Fica amargurado, ressentido, cheio de autocompaixão e está o veneno pronto a ser espalhado. Ninguém quer isso. Pois não, irmãos? Mas sabe, nós não queremos esse veneno na nossa vida. Nós achamos que só a palavra veneno, não. Só que muitas vezes permitimos que esse veneno se espalhe por nosso corpo. Porquê? Porque nós não perdoamos. A falta de perdão cria isso em nós. Cria amargura, ressentimento, autocompaixão. Porquê? Porque nós ficamos aferrados, presos às experiências passadas. Às experiências negativas que nos sucederam. E sabe, nós nunca vamos poder caminhar em vitória para aquilo que Deus já determinou para nós se continuamos presos ao passado, às experiências negativas. Precisamos de soltá-las. A Bíblia diz, soltai e soltar-vos-ão. Precisamos de soltar, diga soltar. Quando nós nos aferramos a essas experiências, nós permanecemos em pensamentos e emoções negativas. Nós começamos a culpar os outros, depois passamos a culpar-nos a nós mesmos, até que por fim culpamos a Deus.
Primeiro estamos assim porque alguém me fez mal. Depois começamos a pensar que se calhar a culpa é nossa, até que chegamos à conclusão que realmente o problema foi com Deus. Você pode pensar, que horror, nós nunca vamos fazer isso. Todos nós já devemos ter passado por esse vale. Todos nós, se calhar, já passámos por isso. Sabe, porque enquanto você e eu ficarmos presos às experiências negativas, nós não conseguimos avançar para a frente. Nós não conseguimos avançar para as coisas novas e poderosas que o Senhor preparou para nós. Começamos, e mesmo que nós não entendamos, quer dizer-lhe isto, mesmo que nós não achemos justo, nós precisamos de entregar isso a Deus e confiar que Ele é justo e Ele é soberano. Ele tem-nos na palma da sua mão. Você acredita nisso? Que você está na palma da mão de Deus? A Bíblia diz, guarda-me como a menina do olho. Eu quando lia isso no início pensava que eu era a menina dos olhos dele. Sabe? Essa é a menina. Só que no nosso olho nós também temos a menina do olho. E se você toca na menina do olho, aquilo dói. Então Deus está a dizer, guarda-me. A palavra de Deus diz, guarda-me como a menina do olho. Que ninguém me magoou. No sentido de que quando nós estamos guardados por Deus, nenhum mal do inimigo nos pode tocar. Ouça, a Bíblia diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Não está a dizer que todos nós estamos protegidos pelo Omnipotente. Está a dizer que é aquele que habita no esconderijo. Você e eu precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Onde é que você habita? Onde é que você está a viver? Onde está a viver? Se é debaixo das asas dele, se é escondido no esconderijo do Altíssimo, então, aí sim, à sombra do Todo-Poderoso você descansa. Mas você precisa de estar escondido naquele lugar. E isso, irmãos, não é Deus que faz, somos nós que tomamos essa decisão. Muitas pessoas estão à espera que Deus faça. Eu preciso que Deus me transforme. Eu preciso que Deus faça alguma coisa. Sim, mas Ele vai fazer mediante a sua decisão. Eu tenho um mau caráter, eu preciso que Deus me transforme. Vou esperar que venha um anjo e arranque aquilo tudo que eu tenho mal no meu coração. Não, irmão. Somos nós. Diga assim comigo, sou eu mesmo. Diga lá outra vez com mais convicção. E sou eu mesmo que tenho que tratar desse assunto. Verdade? Então somos nós que temos que decidir que Deus possa intervir na nossa vida. Temos que crer que Ele está a dirigir-nos a cada passo do caminho. Quando nós libertamos, deixamos que Deus entre e atue. Enquanto você estiver preso ao velho, não pode entrar o novo. Enquanto você estiver preso ao velho, o novo não pode entrar na sua vida. E há muita coisa na vida que nós nunca vamos entender. A Bíblia diz em Provérbios 25 que é privilégio de Deus ocultar alguns assuntos. Você já leu isso? É privilégio de Deus ocultar alguns assuntos. Isso significa que algumas coisas da nossa vida você não vai entender. Você não vai entender tudo. A glória de Deus, esta tradução diz, a glória de Deus é encobrir o negócio. A glória é privilégio, Deus pode fazer. Há coisas que Ele simplesmente não vai nos contar. Você está disponível para isso? Quando já disseram, eu quero entender porque é que isto me aconteceu. Mas porquê que isto me acontece? Mas porquê que isto foi assim? Sabe, eu quero dizer, há coisas que você nunca vai entender. Mas também há coisas que não lhe dizem respeito. Porque quando você confia em Deus, você diz, Deus, eu posso não entender, mas Tu continuas bom, Tu permaneces sendo bom e tudo contribui para o meu bem. É isso que a Tua palavra diz, é isso que eu creio, é nisso que eu confio. Mas porquê que eu passei por aquelas coisas? Caminha para a frente, liberta-te das experiências negativas, deixa que Deus faça algo novo na tua vida. Talvez você precise de libertação, talvez você precise de renunciar, talvez você precise dizer, acabou a este demónio que me persegue há tantos anos, mas eu quero as coisas novas e poderosas que Tu, Senhor, tens para mim. Há aqui alguém que quer o novo de Deus? Então diga comigo, eu preciso libertar-me das experiências negativas.
lembre-se uma coisa, o lugar onde você vai chegar é muito mais importante do que o lugar onde você esteve. O lugar onde você vai chegar é muito mais importante do que o lugar onde você já esteve. Porque aquilo que Deus tem para si, diz a palavra de Deus, que aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é aquilo que o olho não viu, irmãos. Aquilo que o ouvido não ouviu. Aquilo que nem esteve no coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para si. Para mim. Para aqueles que o amam. Eu tenho aqui alguém que ama a Jesus. Aqui alguém que ama a presença de Deus. Então aquilo que está preparado, irmãos, não é só um dia no céu. É mais do que isso. É você viver a plenitude de Deus aqui na terra. Porque Jesus disse que nos dá vida e vida com abundância. Aquilo que Deus tem preparado para si, você não imaginou, não pensou, nunca viu. Como é que nós vamos pensar? Como é que é possível? É verdade ou não? Dá que pensar ou não? Mas se você continua preso, se você deixa que as experiências negativas sejam a sua realidade, você nunca vai viver o novo de Deus. Mas eu creio que diante de mim tem pessoas que querem viver o novo. Amém? Será que sim? Se você se mantém focado no passado, vai ficar parado exatamente onde está. Não permita que um problema defina quem você é. Não permita que um erro, uma traição, um problema financeiro arruine o resto da sua vida. Porque isso não é quem você é. Isso é somente outro passo no caminho para o seu destino. Isso foi só mais alguma coisa que sucedeu na sua vida. Quer dizer, liberte-se das experiências negativas do passado e avance para o novo que Deus já preparou. Deixe de chorar por algo que você já não pode mudar. Digo-lhe mais, não ponha um ponto de interrogação onde Deus já colocou um ponto final. Não fique a pensar se Deus já colocou um ponto final. Siga em frente. Não perca mais nenhum minuto da sua vida a questionar-se. E se tivesse sido assim? E porquê que aconteceu assim? E como é que foi? Mas o que foi isto? Mas porquê? Mas assim. E sabe uma coisa que acontece, quer você faça isso, quer não? O tempo passa. O relógio não vai parar só para você parar. O relógio não vai parar para você pensar. Já percebeu isso? Já percebeu isso? O relógio, o tempo, não vai parar para você estar ali a pensar, a remoer a sua vida sobre esse assunto. Você sabe que há animais, e nós já certeza que sabemos isso, há animais que comem, não é? Eles comem, enchem-se e depois eles trazem à boca de novo aquilo que comeram e ficam ali. Chama-se a remoer, não é? A ruminar. E ficam ali. Você já viu alguém assim? Você já teve algum momento na sua vida em que você de repente diz: eu pareço um ruminador, estou aqui. Você chega perto de alguém, ele está muito parado. Estás bem? Estás a pensar? Vou brincar agora, está bem? Acontece sobretudo com as mulheres, não é? Eu acho muita piada quando aqueles vídeos que aparecem e o homem diz: está tudo bem? Está. Ah, pronto. E ele: está-se bem, está tudo bem. E ela: ainda não está tudo bem, ainda não percebeste que não está tudo bem. Não é assim? É assim ou não é lá em casa? Ai. Para eles, tipo: não, estás bem? Está tudo bem. Mas elas não estão satisfeitas, não é? Ainda falta. Estou a brincar, mas vocês permitem-me brincar. O que é que eu quero dizer com isto? Não rumine, irmãos. Porque há coisas que estão lá para trás. E se você ruminá-las, se você trouxer-las, se você as trouxer outra vez a si, você vai estar ali. Você conhece aquelas pessoas, não somos nós, mas há pessoas que nós estamos a falar com elas e de repente elas nos dizem:
Não, mas aquilo era assim, no dia não sei o quê, estava este tempo, eu estava vestida desta maneira e aconteceu aquilo e aquela pessoa fez-me isso e disse-me aquela palavra que eu nunca mais me esqueci na vida. Eu estava vestida daquela maneira e o sol estava assim, depois fez chuva à noite. Uma pessoa fica, uau, que capacidade! Mas não tem capacidade para outras coisas, mas aquele momento ficou ali, verdade? Porquê? Porque tudo aquilo que nos marca, tudo aquilo que nos provoca uma reação, nós não esquecemos. Tudo aquilo que provoca uma reação em nós não esquecemos mais aquele momento. Mas nós precisamos de ir a Deus. Porque há experiências negativas que nós temos que soltar. E dizer, Pai, eu preciso que me libertes disto. Eu preciso de romper isto na minha vida. Porque há coisas novas para a nossa vida. Diga comigo, há coisas novas para mim. Alegre-se e diga, há coisas novas e poderosas que Deus tem para mim. Eu não posso continuar a ruminar o passado. Amém? Amém. Então, sabe, quanto mais tenta entender as coisas, mais se embrulha em autocompaixão e derrota. Então precisamos nos libertar disso. E sabe, você pode dizer, ok, eu preciso me libertar das experiências negativas, é verdade. Como é que eu faço isso? Sabe qual é que é a arma que nós temos? Diga assim comigo, perdão. Perdão. Ui, custou um bocadinho, vamos lá. Perdão. Perdão. Diga a alguém que está aí perto de si, perdão. Para o outro, perdão. Sabe? Quando nós perdoamos, quer dizer um segredo, quando você perdoa, é você que fica livre. Nós às vezes pensamos que perdão é dizer, eu não vou perdoar porque aquela pessoa fez-me mesmo mal. Mas o facto de eu perdoar não quer dizer que eu estou a dizer ou a minorizar aquilo que a pessoa fez. Eu só estou a libertar-me. Eu não estou a diminuir o que a pessoa me fez. Eu não estou a diminuir a situação. Eu só estou a dizer, acabou. Isto não vai pesar-me mais. Quando nós perdoamos, ficamos livres, porque a ofensa amarra a pessoa, amarra a circunstância, amarra a situação a nós, amarra-nos, torna-se um peso para nós. Você sabe, antigamente, quando colocavam nos prisioneiros aquelas correntes com aquelas bolas de ferro, está a ver o que é? Imagina o que é caminhar com liberdade na vida, quando você tem amarrado a si correntes com aquelas bolas de ferro pesadonas. Tente caminhar assim. Era giro, não é? Se estivéssemos aqui, Bárbara, se me arranjei uma bola pesada. Tente andar. Imagine-se a andar com isso. Você vai andar assim? Não? Porquê? Porque tem um peso. E sabe, a falta de perdão é exatamente essa bola pesada na sua vida. Você pensa que é na vida do outro, mas é exatamente na sua. Porque a falta de perdão amarra-o. Não conseguimos caminhar, nem conseguimos sair do mesmo lugar quando nós não perdoamos. Perdoar não é pactuar com o pecado, não é aprovar o mal que foi feito, é simplesmente deixar ir. É simplesmente libertar. É não continuar amarrado. Porque se eu quero avançar, eu preciso me libertar das experiências negativas. Como? Perdoando. Eu queria que os irmãos ficassem muito contentes hoje, mas eu sei que é. Diga comigo, perdoando. Perdoando. E não deixando que a ofensa, a amargura, o ressentimento, o ódio me dominem. Sabe, Deus tem outra oportunidade para si. Você pode dizer a alguém que está ao perto de si, Deus tem outra oportunidade para ti. Deus tem uma oportunidade nova para ti. Avança para o novo. Diga-lhe a ele, avança. Em nome de Jesus. Ainda pode dizer, eu ordeno-te, estou a brincar. Mas diga-lhe, avança para as coisas novas e poderosas que Deus tem para ti.
Liberta-te desse peso da amargura. Liberta-te desse peso do pecado, da ofensa. Liberta-te dessas bolas pesadas que estão amarradas aos teus pés. Liberta-te das más recordações. Liberta-te. Rasga o teu coração e diz: Pai, eis-me aqui, eu quero viver o novo que tu tens para mim. Está na hora de eu deixar que Deus faça comigo aquilo que Ele quer fazer, mas para isso eu preciso de ser livre. Você consegue fazer uma coisa só que eu creio que sim. Vamos ficar de pé? Quantos podem dizer que uma vez ou outra ficaram com uma bolinha nos pés? Uma bolinha, não é aquela pesadona que eu falei, é uma bolita, uma coisinha que amarrava um bocadinho. Você pode pela fé dizer: eu quero ser livre, sou livre em nome de Jesus. Eu liberto-me dessas bolas pesadas que estavam aqui a impedir-me de ser livre. Eu declaro no nome de Jesus Cristo que eu perdoo. Essa é a parte mais, diga comigo: eu perdoo a tudo aquilo, a toda a pessoa que me fez mal, que me feriu, mas hoje eu digo: acabou. Só podem dizer, sabe uma coisa? Sabe o que é que a falta de perdão faz no seu coração também? Que você seja um alvo e que você seja alguém sujeito às mentiras do inimigo. Porque quando você não perdoa, vem o ressentimento, vem a falta de perdão, vem o orgulho, vem tanta coisa, vem a autocompaixão, mas depois o diabo começa a mentir-lhe. E você acredita naquilo como sendo verdade. É terrível. Nós olhamos para o mundo e pensamos: meu Deus, como é que é possível tanta mentira? Mas você tem que dizer: acabou, diabo. Eu não vou mais acreditar nas mentiras que tu tens enviado à minha vida. Essas setas inflamadas do maligno que dizem que eu não consigo, que eu não venço, que eu não sou vitorioso, que eu não posso, que eu não sou curado, que nunca vou ser, que é tudo impossível. Eu declaro hoje no nome de Jesus: sou livre. Manda um pontapé nessas bolas. Mas veja lá, que para mandar um pontapé tem que conseguir trazer a bola. Não é fácil. Por isso primeiro você tem que perdoar. Percebeu? E tente dar um pontapé com uma bola pesadona agarrada ao seu pé. Vai doer. Nem vai conseguir. Primeiro perdoa, porque o perdão é libertador. E depois então diz: bum, vai lá embora. Então você pode dizer comigo: eu perdoo. Você aí no seu lugar pode dizer: Pai, é verdade, há coisas que estavam aqui na minha vida e que eu não quero mais que fiquem. Eu não quero mais. Diga isso a Jesus, não espere por mim. Diga-lhe a Ele: eu quero ser livre desta bola pesada que não me deixava caminhar. Diga a Ele o que é que você tem que perdoar. Diga a Ele: Pai, eu liberto o meu perdão para toda a pessoa que me magoou. Quero dizer-lhe: eu não estou a desprezar, porque há coisas que nos feriram. Há pessoas que foram violadas, traídas, magoadas, foram espezinhadas. Tanta coisa má que sucede na vida das pessoas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. As pessoas fazem mal umas às outras. O pecado é de tal forma que magoa-nos e magoamos os outros. Estão cá? Magoa-nos a nós e magoamos os outros. E é um ciclo. Porque uma pessoa ferida fere outros. Uma pessoa ferida não sabe fazer outra coisa senão ferir outros, porque ela está ferida. Você é ferida, gera filhos feridos. Você é ferido, você fala ferida. Você é ferida, faz discípulos feridos. Por isso é tão importante nós libertarmos aquilo que está no nosso coração, para sermos livres. Pai, no nome de Jesus, oro por cada um hoje, que possa verdadeiramente libertar o seu coração e deixar a ofensa, deixar a autocompaixão, a amargura, o ódio, e declara em nome de Jesus que são livres. Livres. Diga comigo: eu sou livre, em nome de Jesus. E agora manda um pontapé a essa bola. Os meus podem sentar. Quantos se sentem mais livres?
Somos livres. Precisamos de ir a Jesus e precisamos dizer: Deus, eu quero avançar para o novo. Eu quero que Deus faça algo novo em mim. Então eu estou disposto a ir a Jesus, a pedir perdão, a perdoar e a deixar que a maldade do inimigo saia da minha vida. Amém? Vamos à quarta chave. Quantos aqui já estão prontos para pegar no carro e ir embora? Estou a brincar. Agora já não é chaves, é cartões. Portanto, eu até trouxe umas chaves antigas, achei tão giro, mais vintage. Chave 4. Vocês podem dizer comigo? Alinha os seus pensamentos à palavra de Deus. Diga comigo assim alto: alinhar. Sabe, a nossa mente é o centro de controle da nossa vida. Cada decisão que nós tomamos e cada ação que realizamos começa com um pensamento. Os nossos pensamentos determinam a direção da nossa vida. E para viver uma vida de vitória, nós precisamos dos pensamentos corretos. Sabe quem os tem? Vamos ver Isaías, capítulo 26 e versículo 3. Isaías 26, 3 diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quantos querem paz? Aqui alguém quer a paz? Noutras traduções diz assim: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. A pessoa que tem paz é aquela cuja mente, cujos pensamentos, cujas emoções estão firmadas em Jesus. Você quer ter paz? Diga a alguém que está aí perto de si: tu queres paz? Queres paz? Então, alinha os teus pensamentos aos pensamentos de Deus. Sabe, vou dizer-lhe uma novidade que você não sabia, eu tenho quase a certeza. Meditar no problema não o melhora em nada. Pensar e repensar no problema não traz melhoria nenhuma. Foi uma novidade ou não? Não foi? Foi? Não, pois não. Todos nós já percebemos que pensar e pensar e pensar e pensar no problema não resolve nada. Verdade? Posso ouvir um amém? Pelo contrário, só piora. Porque se era um copo, na nossa cabeça já se tornou uma tempestade. Se era uma coisa pequena, de repente nós já estamos a ver a desgraça completa. Portanto, pensar e pensar no problema não melhora em nada. Nós necessitamos de prestar atenção ao que é que nós estamos a pensar. Porque da mesma forma que você tem capacidade para pensar: sou derrotado, sou triste, estou acabado, nada vai funcionar, você também tem a habilidade para pensar: tenho paz, vou conseguir, Deus está comigo. Pense pensamentos de poder e de propósito. Pense pensamentos da palavra de Deus. Pense como Deus pensa. Pense como Deus está a pensar sobre si. Diga: sou forte, sou saudável, sou feliz, sou abençoado. Quer dizer-lhe algo: lembre-se sempre que a sua mente é um campo de batalha. Verdade? A minha mente é um campo de batalha. E todo o campo de batalha tem dois lados. Se você não enche a sua mente de pensamentos de Deus, não se preocupe que o inimigo vai tratar de colocar os pensamentos dele na sua mente. Se você não enche a sua mente com pensamentos de Deus, o inimigo vai tratar de trazer à sua mente os pensamentos dele. Quantos já tiveram essa experiência? Nunca vamos caminhar mais alto do que os nossos pensamentos. Por isso é que a nossa mente é o objetivo do inimigo. Porque ele sabe que se domina a nossa mente, domina a nossa vida. Ele sempre vai recordar-nos dos nossos erros. Ele sempre vai lembrar-nos dos nossos fracassos, das nossas falhas, daquilo que nós fazemos mal. Mas sabe, nós precisamos de pegar no comando. Você tem um comando lá em casa? E mudar o canal. Você precisa de mudar o canal. Você não pode estar
alinhado aos pensamentos do inimigo sobre a sua vida. Você precisa alinhar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. E quero dizer, Ele não está no mesmo canal. Você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar. Você vai ter que deixar de pensar os pensamentos do inimigo e firmar-se nos pensamentos de Deus. Porque aqueles que têm paz são aqueles cuja mente está firme em Jesus. Que pensamentos estão a encher a sua mente neste exato momento? Provavelmente far, far away. Bem longe. Fixem aqui. Que pensamentos estão a passar na sua mente dia a dia? Quando você está a trabalhar, que pensamentos vêm à sua mente? Quando você está a lavar a louça, em que é que você está a pensar? Quando você está a conduzir, quais são os pensamentos que estão na sua mente? Você já parou para pensar no que é que está a pensar? Você já parou e disse assim, eu estou a pensar isto. Já lhe aconteceu? É necessário pararmos para pensar o que é que nós estamos a pensar. Porque eu quero dizer-lhe, quando vem à nossa mente pensamentos contrários à palavra de Deus, nós temos que rejeitá-los. Eu vou dizer outra vez, você tem que rejeitar esses pensamentos e substituí-los com pensamentos de Deus. Sabe porquê? Como eu disse há pouco, nós às vezes somos enganados pelo inimigo e nós temos que substituir a mentira pela verdade. Então substitua os pensamentos do inimigo pela verdade da palavra de Deus. Sabe, Deus colocou, como eu já disse, sementes de grandeza dentro de nós. Mas para alcançarmos todo o potencial, a nossa mente tem que estar de acordo com o que Ele diz acerca de si. Jeremias 29:11 diz assim, porque eu sei, disse Deus, os pensamentos que tenho sobre vós. São pensamentos terríveis, irmãos. É só ver se vocês estão atentos. Quais são os pensamentos de Deus sobre a sua vida? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Diz quem? Digo eu? Diga bem alto, é o Senhor. Então, e quais são os pensamentos? Pensamentos de paz e não de mal. Eu quero perguntar-lhe, você tem tido pensamentos de mal? Então quero dizer-lhe, os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. De paz. Os pensamentos de Deus são de paz. Para quê? Para vos dar o fim que esperais. Noutras traduções diz para vos dar um destino, para vos dar um futuro, para vos dar uma esperança. Os pensamentos que Deus tem para si são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro, para lhe dar uma esperança, para lhe dar a vida eterna. Esses são os pensamentos de Deus sobre si. E quais são os pensamentos que você está a permitir na sua mente? Todo o pensamento, irmãos, vocês têm aqui a prova. Todo o pensamento que for de mal, todo o pensamento que for de derrota, de tristeza, de vingança, todo o pensamento que for contrário à paz, não pode vir de Deus. Porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal. Ele nunca lhe vai dizer algo que vai ferir ou que vai magoar a si ou a outros. Porque Ele tem pensamentos de paz. Então, por isso, desfaça-se os pensamentos que contaminam a sua mente e comece a meditar no que Deus diz sobre si. Eu estava, na sexta-feira, creio eu, a falar com a Joana e estava a dizer, quando nós enchemos a nossa mente com os pensamentos de Deus, ou melhor, se nós enchêssemos os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, o que deveria realmente acontecer era, nós enchíamos tanto a nossa mente com os pensamentos de Deus, que quando viesse um pensamento do inimigo, ele encontrava uma tabuleta na nossa mente, a dizer, lutado. Não há espaço. Não pode entrar. Sabe quando você vai àqueles centros comerciais cheios, não é? E nós tentamos pôr o carro e diz o quê lá? Tem lá um vermelho ou uma bolinha e diz, não pode parar aqui. Já está lutado. Quando você enche a sua mente com a palavra de Deus, quando um pensamento do inimigo tenta penetrar, ele tem que encontrar uma tabuleta a dizer, lutado, não podes entrar, não há espaço para ti, não há lugar para ti, porque nesta mente quem reina é Cristo.
Os pensamentos que eu tenho são pensamentos de paz, porque são esses pensamentos que o Senhor tem sobre mim. E por isso eu não vou permitir que o inimigo me minta mais. Eu não vou permitir que o inimigo diga coisas que não são de acordo com a palavra. São pensamentos de paz. E quero explicar-lhe isto. Quando falamos de pensamentos, e porque há muita coisa no mundo, eu não me estou a referir a pensamento positivo. Sabe o que eu quero dizer uma coisa? O crente não precisa de pensamento positivo. Porque o mundo está cheio de ensinamentos sobre pensamento positivo. Mas eu quero dizer-lhe que qualquer pessoa pode ter pensamento positivo. Grandes mentores, grandes líderes estão a ensinar as pessoas a ter um pensamento positivo, alinhado com aquilo que eles querem. Verdade ou não? Mas muitos desses pensamentos e desejos, irmãos, não estão alinhados com a palavra de Deus. Dizem que os pensamentos, a mente é poderosa, mas é um poder sem limites. Tu até podes idealizar, vou dar um exemplo, você pode idealizar matar uma pessoa. Tu pões o foco, pensas naquilo e sabe uma coisa? Isso vai suceder porque o inimigo toma posse da sua mente. Mas quando você e eu temos os pensamentos de paz e não de mal que Deus tem sobre nós, a nossa vida é vitoriosa. A nossa vida vai prosperar. Sabe? Deixe-me explicar-lhe isto. Muitas pessoas têm esses pensamentos que não estão alinhados com a palavra de Deus e isso não vai trazer prosperidade. Pode trazer um tempo de alguma abundância, mas ela não vai continuar porque não está alinhada com a palavra. E eu vou-lhe dizer como é que eu sei isso. E quero que você abra comigo a Bíblia em Mateus 7, 24. Mateus 7, 24 fala uma história que Jesus contou. E Jesus está a dizer, todo aquele, vamos ler do 24 ao 27, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a... Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e sopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Sabe, quando nós trabalhamos com crianças e ensinamos esta história, nós fazemos uma coisa. Construímos uma casa muito bonita na rocha e depois que desenhamos uma casa toda torta na areia. Mas a Bíblia não nos dá a indicação de que a casa estava mal feita. A casa aparentemente era bonita, era uma casa na praia, irmãos. Uma casa ali na areia, pá. Quando o mar vinha, que bonito, a pessoa saía de casa e já tinha os pés a receber o mar salgado, a água salgada. Não nos dá a indicação de que a casa se estivesse toda a desmoronar-se fisicamente. Amém? Mas depois aconteceu uma coisa, diga comigo, tempestade. Sabe, irmãos, a tempestade é aquela coisa que nós não queremos, mas vai acontecer a todos. Aos que creem em Deus e aos que não creem. A tempestade chegou ou não chegou? Diz que sopraram os ventos, correram os rios, bateram contra a casa na rocha e ela ficou lá, firme. Sabe porquê? Por causa dos fundamentos. Sabe uma coisa? Os fundamentos você não vê. Estão cá, irmãos? Os fundamentos você não vê. A casa sobre a areia, ela quando recebeu a mesma tempestade, ventos, rios, ela desmoronou-se. Porquê? Porque não tinha fundamentos. Então há muitas pessoas que têm uma casa aparente. Falam bem, falam bonito, têm pensamento positivo, mas quando a tempestade chegar, não há fundamentos. Mas os filhos de Deus, aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, esses têm
os seus alicerces, os seus fundamentos na palavra. Então, quando a tempestade chegar, ela não vai abalar aquela casa, ela não vai abalar aquela vida, porque os pensamentos de Deus, esses pensamentos são altos, diz a palavra de Deus. Os meus caminhos são altos, os meus pensamentos são altos. Onde está alicerçada a sua vida? Nos fundamentos da palavra? Então a sua vida não cairá. A sua vida não vai cair quando os seus pensamentos estão firmados na palavra. Sabe, os nossos pensamentos têm que estar ajustados à palavra, porque sem fé nós não podemos alcançar nada. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé, a verdadeira fé, porque muitas pessoas dizem, eu tenho fé nisto, eu tenho fé naquilo. Mas sabe, a Bíblia diz o que é fé. E a fé existe, a fé verdadeira existe quando você ouve o quê? Quando você ouve uma pessoa muito boa que fala para 10 mil pessoas e diz coisas muito bonitas. A fé vem por você ouvir o quê? Um grande mentor que está aí, pai, que diz coisas lindas. A fé vem por você fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus. Você entende nesta manhã, quando os seus pensamentos estão firmados na palavra, a sua fé cresce, porque você tem a palavra de Deus no seu coração. Então a tempestade até pode surgir na sua vida, os rios, os ventos podem soprar contra si, mas a sua vida, a sua casa não vai cair. Estou cheio de construtores aqui à minha frente com casas na rocha ou na areia, irmãos? Onde está construída a sua vida? Diga lá onde? Onde? Na rocha. Então às vezes nós estamos a olhar para a aparência, irmãos. Parece prosperidade. Parece. Já pensou nisso? Mas a nossa vida tem que estar colocada no terreno certo, com os fundamentos corretos, para que não seja abalada. Então, quando eu falo de pensamentos, falo de um ajuste da nossa boca à palavra de Deus. Ajustar os nossos pensamentos, as nossas palavras à palavra de Deus. O que é que Deus diz sobre o assunto? É isso que você tem que pensar. O que é que Deus diz sobre aquilo que eu estou a desejar? O que é que Deus fala? Está de acordo com Ele? Está de acordo com as Escrituras? Porque o que distingue um ímpio de um filho de Deus é o momento da tempestade. O que distingue um ímpio do filho de Deus é a tempestade. Vamos à penúltima chave, irmãos. Penúltima quase, não, 5. Chave 5. Está quase a terminar. Diga comigo, visão. Proteja a sua visão. Sabe como? Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Diz, porque como imaginou na sua alma, assim é. A forma como o homem imagina, assim ele se torna. Se você tem pensamentos de si mesmo como frágil, fraco, derrotado, inferior, sempre tudo vai ser uma luta na sua vida, porque tem a imagem errada de si mesmo. Amém? Se você muda essa imagem e começa a ver-se abençoado, próspero, saudável, forte, talentoso, com êxito, em vez de sentir-se detido, sentir-se-á empurrado para coisas maiores. Começa a ver aquilo que Deus diz sobre si. Vamos só ler também Gênesis capítulo 11 e versículo 6. E tem aqui uma passagem muito interessante, se os irmãos depois quiserem ler. E fala sobre a construção da Torre de Babel. E assim muito resumidamente, aquele povo, ele quis construir uma torre. E eles criam que iam construir uma torre tão alta, tão alta, tão alta, tão alta, que eles chegariam ao céu. Seriam maiores que o próprio Deus. E então o Senhor diz isto. O Senhor disse, eis que o povo é um, todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vejam o que é que Deus está a dizer. Deus viu que eles começaram a falar uma coisa.
Deus viu que eles começaram a falar, ou seja, eles começaram a declarar o que eles iam fazer. E como falavam todos a mesma língua, eles começaram a imaginar. Estão cá? Começaram a falar. Aquilo que eles falavam eram os pensamentos que eles tinham. E eles começaram a ver aquela torre alta, 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 a chegar ao céu. E Deus disse, ok, agora que eles têm a mesma língua, falam a mesma coisa e já viram, ninguém os vai parar. Estamos aqui diante de um episódio em que Deus viu que aquilo era mau para eles. O que eu quero ensinar-lhe é que você tanto pode usar isto para bem ou para mal. E Deus, mas a questão é, quando nós temos a capacidade de falar e pensar e imaginar, ninguém nos para. Quando você começar a pensar o que Deus diz sobre si, quando você começar a imaginar-se a fazer aquilo que Deus diz sobre si, quando você começar a viver aquilo que Deus diz sobre si, ninguém o vai parar. Então cá, irmãos, ninguém o vai parar quando você começa a imaginar aquilo que Deus diz sobre si. Portanto, o recado, a chave é: proteja a sua visão. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você deixa que a sua mente tenha de pensamentos, de emoções, de sentimentos. Cuidado. Porquê? Porque tudo aquilo que você começa a ver, você leva à concretização. Então, substitua pensamentos de guerra, pensamentos do inimigo por pensamentos de paz. Abana aí o seu irmão e diga: cuidado com a tua mente. Cuidado com a tua visão. Diga a ele qual é a imagem que tu tens para ti mesmo. Qual é a imagem que tu tens, se você estiver ao pé do seu marido, da sua esposa, diga-lhe qual é a imagem que tens para nós como família. Se você estiver perto de alguém, diga o que é que você imagina, idealizas para a tua vida, para o teu futuro. Aquilo que tu começas a imaginar. Quando tu começas a imaginar, quando tu começas a declarar, ninguém te vai parar. Então idealiza, pensa, concretiza aquilo que Deus já falou sobre a tua vida. Sabe, Provérbios 29:18 diz que, e eu até queria que vocês pusessem Provérbios 29:18, não havendo profecia, o povo corrompe-se. Sabe, quando fala de profecia, fala de direção, de revelação, de visão. Se não há visão, o povo esmorece. Se você não tem uma visão, você não sabe para onde é que caminha. Se você não sabe o que Deus tem para si, você anda, mas não sabe. Se você não encontra o seu propósito, você não sabe o que é que anda aqui a fazer, verdade ou não? Você precisa de começar a ver aquilo que Deus diz sobre si. Então diga: eu hoje atrevo-me a mudar a minha visão. Você atreve-se a isso hoje? Aquilo que você estava a ver de si mesmo, se não está de acordo com a palavra de Deus, muda a sua visão e coloque na sua mente pensamentos de paz, de prosperidade que Deus tem para si. Amém? A chave 6 é ajustar as palavras à palavra de Deus. Além dos pensamentos, ajuste aquilo que você fala. Ajuste as palavras que saem da sua boca. Ajuste à palavra de Deus aquilo que você crê. Ajuste os seus pensamentos à palavra de Deus. Ajuste as suas palavras, aquilo que você fala sobre si mesmo, sobre as circunstâncias. Ajuste-as àquilo que Deus diz. Amém? Ajuste-as àquilo que Deus diz. Sabe, nós precisamos de dizer com a nossa boca, crer e confessar aquilo que Deus já declarou sobre nós. E a última chave é a chave 7 e é ser seletivo em relação àquilo que se alimenta. Sabe, os nossos olhos e os nossos ouvidos são acesso à nossa alma. Aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos alimenta-nos. A questão é o que é que você está a ver e o que é que você está a ouvir. O que é que você permite ver e
ouvir. Sabe, às vezes através de um filme, através da televisão, através de um computador, através das redes sociais, eu posso ver coisas boas, mas eu também posso ver coisas más. Estão cá, irmãos? Ajudem-me. Estão cá? Para terminar, mesmo para terminar, eu queria falar-vos de uma coisa que eu vou tentar explicar-vos através destes puxos. Vocês conseguem ver. Estes puxos são elásticos e eles são iguais, certo? Eu trouxe-os assim novinhos, eles têm o mesmo tamanho. E sabe, há uma coisa que se usa, sobretudo na política, eu não vou falar de política, irmãos, mas usa-se, que se chama janela de Overton. Se você não conhece, pode depois procurar na internet. É a janela de Overton. E ela diz respeito a limites da comunidade. Ou seja, diz respeito àquilo que se considera que a comunidade aceita como válido. Quando mundialmente querem que a comunidade comece a aceitar outros valores, comece a aceitar outras coisas, o que é que se faz? Provoca-se um choque à comunidade, trazendo algo que é completamente absurdo. Se a janela era deste tamanho, trazem algo absurdo que nos impacta, que diz, ai não, que horror. Mas sabe o que é que vai acontecer? A janela vai aumentar. Ela já está um bocadinho maior do que o primeiro. Está ou não está? Porquê? Porque quando nós somos chocados com algo que nos traz um certo constrangimento, nós achamos aquilo realmente exagerado. Mas depois algumas coisas que considerávamos pecado, no nosso caso, considerávamos algo mau, nós vamos começar a aceitar. Porque a janela começou a abrir. Quero explicar-lhe isto espiritualmente falando. Você, quando começa a caminhar com Deus, você aprende. Ai, Deus, eu quero ser livre do pecado. Eu quero ser livre, eu não quero mais caminhar em pecado. E a sua janela do que você aceita e não aceita, do que está certo diante de Deus, é assim. Você define e você percebe, aliás, pela palavra de Deus, o que está certo e o que não está certo. Com a sua caminhada na vida, você é exposto a muitas coisas. Então você começa a ver uma coisa lá no Facebook que não é muito boa, mas também toda a gente faz, também não é assim nada de espetacular. Isto é péssimo, eu não vejo. Mas já começa a dar asos a outras coisas. Entende-me, irmão? O que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós permitimos que comece a entrar na nossa mente, diz muito sobre nós. Por isso, esta última chave é: seja seletivo naquilo que você come. Espiritualmente falando, não coma tudo. Porque você vai aumentar a janela do que é para si aceitável, e de repente você está a pecar. Porque afinal todo mundo faz. Porque afinal não é assim tão mau quanto isso. Antigamente não se falava disso, mas agora já é um bocadinho mais aceitável. A palavra de Deus é a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus não muda, não se altera. A palavra de Deus diz a própria palavra, que a palavra de Deus é viva, eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela separa a alma do espírito. Ela diz-te o que é espiritual e diz o que é a tua emoção. Ela separa juntas e medulas. Ela põe tudo à luz. É a palavra de Deus. É o próprio Cristo. É Jesus. É Jesus. E sabe, à medida que você vai deixando de ter cuidado com o que se alimenta, com o que você vê na televisão, com o que você vê no Netflix, não vamos muito longe. Há 10 anos atrás, uma série não nos falava
de nada antinatural. Hoje aparecem casais homossexuais aos beijos. E sabe, alargámos tanto a janela que nós vemos a sério, porque afinal é só um casal homossexual, há tantos por aí. E começamos a dar aso a que o inimigo entre. Começamos a dar aso a que o inimigo comece a penetrar na tua mente e você começa a dizer, isto já não é assim tanto. Sabe o que você vai começar a perder? A presença de Deus. Porque Deus não se mistura, meus irmãos. Porque Deus não se mistura. Diz a palavra de Deus que Ele não... Mostra-nos a palavra de Deus que Ele não disputa lugares. Ele vai ser sempre o primeiro. Sabe? Deixei-lhe estas chaves porque nós nos convertemos naquilo que nós comemos. Por isso não estranhemos às vezes que algumas coisas não sucedem na nossa vida. Não acontecem como nós esperávamos. Porquê? Cuidado. À medida que eu falava consigo, fui abrindo a janela, abrindo a janela, abrindo a janela. E estes puxos já não são iguais. Estes elásticos já não são iguais. Você começa a aceitar aquilo que não é aceitável. Então, sabe, a Bíblia compara-nos a uma águia. E sabe, ao contrário de outros animais também que voam alto, a águia não come qualquer coisa. A águia, ela procura alimento fresco. Por exemplo, os abutres comem comida morta, não é? Comem pessoas, comem coisas mortas. Mas a águia é aquele animal majestoso com quem nos compara Deus. Ele procura comida fresca. Então, se é para nós sermos como águias, é para sermos ou não? Se é para nos elevarmos acima das circunstâncias, alimente-se de coisas boas. Sempre nos iremos converter naquilo que nós comemos. Convertemos-nos naquilo que vemos. Convertemos-nos naquilo que ouvimos. Convertemos-nos naquilo que pensamos. A questão aqui hoje é, se eu quero manter-me conectado com Deus, há coisas que eu preciso de deixar. Porque manter-me conectado com Deus vai-me levar a uma vida plena de abundância, de gozo, de vitória. Sabe, nós estranhamos, mas porquê que sucede isto na minha vida? Porquê que o meu casamento não dá certo? Porque você foi abrindo a janela e foi permitindo que coisas entrassem dentro da sua vida, da sua casa, da sua família. E aos poucos deu espaço ao inimigo. Então, se nós desejamos converter-nos em tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos, precisamos nos manter conectados com Ele. Os irmãos podem ficar de pé nesta manhã? Quantos aqui dizem, eu quero converter-me em tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu quero ser aquilo que Deus desenhou para mim. Eu quero ser aquilo que Deus preparou para mim. Então diga comigo assim, faça assim com a mão, se for mais fácil para si. Eu preciso ser grato e ver a bondade de Deus. Eu preciso ter Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu preciso deixar ir as experiências negativas. Eu preciso de perdoar. Eu preciso filtrar os meus pensamentos para pensar aquilo que Deus pensa sobre mim. Eu preciso de proteger a minha visão. O que é que eu vejo? O que é que eu estou a ver sobre mim mesma, sobre a minha casa, sobre o meu futuro? Sexto, eu preciso de ajustar as minhas palavras àquilo que Deus diz sobre mim. E por último, eu tenho que escolher aquilo que eu como, porque isso vai determinar onde eu vou chegar.